E aí, conectados, beleza? Você está se perguntando, professor, esse canal é só de matemática? Não, nós também falamos de raciocínio lógico, tá? E a aula de hoje nós vamos introduzir esse conteúdo. Então, fica aí para saber mais um pouquinho. Roda a vinheta! Vamos lá então, pessoal, vamos entender aqui essa introdução do conceito de lógica proposicional. Para a gente falar de lógica proposicional, nós precisamos primeiramente entender o que é uma proposição. Saiba, pessoal, a proposição é toda frase ou sentença que a gente consegue atribuir valor lógico, tá? Ou seja, dizer se é verdadeiro ou se é falso, tá? Por exemplo, eu tenho lá, chega uma frase para você que está assim, ó, hoje choveu? Isso foi uma pergunta. Você consegue dizer se é verdadeiro ou falso? Não. Uma pergunta, não. A resposta dela, sim. Por quê? Na resposta, você exprime uma afirmação, né? Hoje choveu. Você consegue dizer se é verdadeiro ou falso? Consegue, né? Se choveu, é verdadeiro. Se não choveu, é falso. Então, você consegue, né, numa frase afirmativa, propor se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, vai estudar, que é uma frase imperativa, está dando ordem, vai estudar. Você consegue dizer se é verdadeiro ou falso? Não. Né? Então, pessoalzinho, uma frase para ser proposição, ela precisa ser afirmativa ou declarativa, né? Agora, na sentença, pessoal, a sentença precisa ser uma sentença fechada, tá? Então, por exemplo, 7 mais 5 igual a 75. Professor, está errado isso. Exatamente. Você conseguiu dizer que está falso. Então, você atribuiu o valor lógico, tá? Então, uma sentença fechada, você consegue dizer que é uma proposição. Agora, se eu tiver lá, ó, x mais 7 igual a 11. Ué, professor, eu sei, o resultado é 4. Mas quem disse que o x é 4? Ah, professor, não sei. Exatamente. Então, como você não sabe o valor do x, você não consegue dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Então, por isso, não é uma proposição. Para ser uma proposição, precisa ser uma sentença fechada e sem incógnita. Beleza? Pronto. Entendemos o que é uma proposição. Entendendo o que é uma proposição, vamos lá, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo. Primeiramente, o que eu quero falar com vocês é sobre a negação de uma proposição, tá? Coloquei aqui uma proposiçãozinha para vocês. Como vocês podem ver, essa proposição é nada mais nada menos do que uma frase afirmativa. Hoje estudei bastante, beleza? O que seria a negação dessa proposição, né? Então, hoje não estudei bastante. Hoje não estudei bastante. Neguei essa proposição, tá? Professor, mas isso aqui é ridículo de fácil. Tudo bem. O que eu quero mostrar para vocês é esse cara que está aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Isso daqui se chama tabela verdade, tá, pessoal? E como vocês podem notar, essa tabela verdade, ela tem duas linhas. E por que ela tem duas linhas? Né? Porque é o seguinte, o número de linhas de uma tabela verdade, a gente calcula fazendo 2 elevado a k. Sendo k o número de proposições que eu tenho na minha análise, tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho uma proposição na análise, que é a proposição P. A proposição negação de P é a minha resultante, é como se fosse o resultado, tá, gente? Mas o meu ponto de partida, a minha análise, é em cima apenas da proposição P, que é uma proposição. Então fica 2 elevado a 1, certo? Que dá 2, certo? Então são duas linhas que eu utilizo. As duas linhas estão aqui, ó, certo? Aqui eu vou testar, então, todas as possibilidades possíveis. Para isso que serve a tabela verdade. Para a gente ver todas as possibilidades possíveis dentro, tá, dos valores lógicos. Então, senhoras e senhores, olha só. Para a proposição P, eu tenho a opção de ser verdadeira ou de ser falsa, né? Vamos analisar o que acontece na negação de P. O que acontece com a negação, pessoal? Se eu tenho algo que é verdadeiro e eu nego isso, ele se torna falso. Se ele está falso e eu nego, ele se torna verdadeiro. Quer dizer, então, que a negação de uma proposição, pessoal, ela altera o valor lógico da proposição original. Beleza? Então, senhoras e senhores, se aqui estava verdadeiro, aqui vai ficar falso. Se aqui estava falso, aqui vai ficar verdadeiro, tá? Então, a negação altera o valor lógico. Beleza? Tranquilo? Fechou. Agora, até agora, pessoal, nós falamos de proposições simples, tá? A partir de agora, nós vamos começar a falar das proposições compostas.
que são proposições compostas? São proposições que, dentro de apenas uma frase, nós temos duas ou mais proposições simples, conectadas, tá? Conectadas por conectivos, né? Que nós vamos estudar eles agora, tá? O primeiro conectivo que eu vou falar para vocês é a conjunção, tá? Conjunção. O que é a conjunção? A conjunção, ela aparece, tá? Sempre representada pela letra E, né? Alguma coisa e a outra. Esse é o conectivo E, representado por esse símbolozinho aí. Beleza? Como se fosse um acento circunflexo, né? Acho que é isso aí, né? Então, olha lá. Pessoalzinho, eu propus aqui uma situaçãozinha para que vocês consigam entender. Vou passar no concurso, pois estudei bastante e assisti às aulas, tá? Então, estudei bastante e assisti às aulas. Tranquilo? Agora vamos lá, vamos analisar aqui, ó, pessoal. Então, reparem que eu tenho duas proposições aí, certo? Quais são essas proposições? Eu vou dizer aqui, então, que estudei bastante é a minha proposição P, e vou dizer que assisti às aulas é a minha proposição Q. Certo? Beleza? E aí, senhoras e senhores, reparem que ali no meio, juntando essas duas proposições simples, eu tenho o meu conectivo E. Certo? Tranquilo? Fácil, né? Agora vamos lá. Vamos trabalhar com isso aqui, ó. Aqui embaixo, o que eu fiz, pessoal? Aqui, ó, montei a tabela verdade desse cara. Professor, por que agora tem 4 linhas? Lembra lá do que eu falei? O número de linhas a gente calcula fazendo 2 elevado a k, sendo k o número de proposições. Eu tenho 2 proposições da minha análise. Então, 2 elevado ao quadrado. Beleza? Sendo assim, 4 linhas. Quando eu tiver 4 linhas, eu vou organizar a minha tabela verdade deste jeito. Já memoriza, tá? Para a primeira proposição, eu vou deixar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Para a segunda proposição, eu vou colocar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Sempre assim, professor? Sempre, quando você tiver 4 linhas. Beleza? Tranquilo? Então, fechou. Agora, vamos lá. Como que vai ficar isso aqui, né, pessoal? Como que a gente vai trabalhar com essa situação? Vamos imaginar essa situação. Vamos lá. É verdadeiro. Eu estudei bastante. Show de bola. É verdadeiro. Assisti às aulas. Beleza? É verdadeiro que estudei bastante e é verdadeiro que assisti às aulas. Você vai passar no concurso? Em nome de Jesus, né, gente? Verdadeiro. Beleza? Agora pensa o seguinte, ó. É verdade. Eu estudei bastante. Mas é falso. Eu não assisti às aulas. Se não assistiu às aulas do professor Leozão e do professor Derosso, quer dizer que você não pegou aquelas dicas preciosas, né? Vai passar no concurso? Não vai, né, gente? Então, falso. Agora vem comigo. É falso. Eu não estudei bastante. Mas, poxa, é verdadeiro. Eu assisti às aulas. Você vai passar? Não adianta. Foi só o professor que fez a parte dele. Você não fez a tua em casa. Então não vai passar, né? Falso. Agora vem comigo. É falso que eu estudei bastante. Não estudei. E é falso que eu assisti às aulas. Também não assisti. Vou passar no concurso? Vai passar bem longe do concurso, né? Então, falso, senhoras e senhores. Isso significa que, gente, para que quando você tiver o conectivo E, conjunção, para que toda a tua proposição composta fique verdadeira, você precisa que as duas proposições simples sejam verdadeiras. Se qualquer uma delas for falsa, azedou, tudo fica falso. Beleza? Vamos para o próximo conectivo então, pessoal? Vamos lá então, pessoal, olha só os próximos conectivos que eu tenho para falar para vocês. O primeiro deles que eu quero falar aqui é a disjunção inclusiva, pessoal, disjunção inclusiva, mais conhecido como ou. Beleza? Sempre representado por esse símbolozinho assim, ó, parece um Vzinho, tá, gente? Beleza. Então, olha a situação que eu propus a vocês aqui, ó. Sobreviverei no Canadá, pois sou fluente em inglês ou sou fluente em francês, né? Olha só, gente, pensa no seguinte, é verdadeiro, tá?
a pessoa é fluente em inglês. Beleza? Estou considerando a proposição P ser fluente em inglês. Olha só. Ser fluente em inglês, eu estou considerando a proposição P. Automaticamente, né, pessoal? Eu vou considerar ser fluente em francês, sendo a proposição Q. Não esquece, quem está conectando os dois ali é o conectivo OU, né, gente? Está aqui o conectivo OU. Beleza? Então, ó, eu estou falando que sou fluente em inglês. É verdade. Tá falando que eu também sou fluente em francês. É verdade. Pergunto, esse ser humaninho, falando francês e falando inglês, ele vai sobreviver no Canadá? Vai, né, gente? Vai sobreviver no Canadá. Tranquilamente. De qualquer estado que ele for, qualquer cidade, ele vai se dar bem. Beleza? Agora vamos lá. É verdade. Ele é fluente em inglês. Ele é fluente em inglês. Mas é falso. Ele não fala francês. Ele vai sobreviver no Canadá? Vai. Tem muitos estados e muitas cidades lá que só falam inglês, né? Então, vai dar boa. Ele vai sobreviver tranquilamente lá. Agora, olha só. É falso. Ele não fala inglês. Mas é verdade, ele fala francês. Vai dar boa pra ele? Vai lá pra Toronto lá. Tem grande parte da galera lá que fala francês. Vai dar boa, você vai viver tranquilamente. Fechou? Agora, gente, olha só. É falso. Ele não fala inglês. E é falso. Ele não fala francês. O que vai acontecer? Vai só turistar lá, gente. Porque viver lá vai ser embaçado, né, mano? Então, falso. Não dá boa. Beleza? Então, pega isso aqui, pessoal. No conectivo OU, tá, pessoal? Para que toda a minha proposição composta fique falsa, eu preciso que as duas proposições simples sejam falsas. Beleza? Se qualquer uma delas for verdadeiro, toda a minha proposição composta fica verdadeira. Beleza? Tranquilo? Fechou. Agora vamos lá. Vamos para o próximo conectivo, que é a disjunção exclusiva. Tá? O que é disjunção exclusiva? É o famoso ou. Ou. Tá? Ou. Fechou? Coloquei aqui uma situação aqui para vocês, ó. Ou eu caso, ou eu compro um hambúrguer. Tudo a ver isso aqui, né, gente? Mas olha só. Ou eu caso, ou eu compro um hambúrguer. Né, gente? Ou um, ou outro. Vamos lá. Aqui ele está dizendo, olha só. Vamos, lembrando aqui, ó. Vou chamar aqui que eu casei, de proposição P. Eu comprei um hambúrguer, proposição Q. Beleza? Olha aqui o conectivo ou aqui, ó, pessoal. Conectivo ou ligando as duas. Beleza? Agora vamos lá. Pessoal, é verdade, eu casei. E é verdade, eu comprei um hambúrguer. Não tem como. Ou é a mulher, ou é o hambúrguer. Né? Então, não tem como, senhoras e senhores. Então, ou é um, ou é outro. Né? Então, não tem como ser os dois. Então, falso, pessoal. Beleza? Agora vamos lá. É verdadeiro, eu casei. E é falso, né? Eu não comprei um hambúrguer. Dá boa? Sim, né, pessoal? Você escolheu casar e escolheu deixar o hambúrguer de lado, né? Então, dá boa, né? Verdadeiro, pessoal. Beleza? Ou é um ou é outro, né? É falso que eu casei, eu não casei. Eu preferi ficar com o hambúrguer. É verdadeiro, eu comprei um hambúrguer. Deu boa, pessoal. Deu boa. Né? Olha só, agora vamos lá. É falso, né? Eu não casei. E é falso que eu comprei um hambúrguer. Dá boa? Não, pessoal. Ou é um ou é outro, né? Você tem que escolher pelo menos uma das duas, né? Você tem que escolher uma das duas, na verdade, né? Então você não pode rejeitar as duas aqui. Ou é um ou é outro, tá? Aqui ele rejeitou as duas, então deu ruim. É falso. Fechou, pessoal? Tranquilo? Ainda temos mais dois conectivos para falar. Então vamos lá. Vamos fechar aí essa parte, então, dessa introdução,
né, da lógica proposicional. Fechando falando desses dois conectivos que nós temos aqui. O primeiro deles é o condicional, pessoal. O condicional, que alguns livros didáticos trazem como... eles trazem com outros nomes, né? Implicação, por exemplo, né? É um nome que eles trazem para esse conectivo aqui. Eu chamo de condicional, que eu acho mais bonitinho, beleza? Condicional, senhoras e senhores, é o se e então. Se e então. Beleza? Sempre representado, pessoalzinho, com uma flechinha unilateral, né? Então, sempre que aparecer uma flechinha unilateral, quer dizer que é, então, condicional. Beleza? Olha só um exemplo que eu reservei para vocês aqui, ó. Se nasci em Curitiba, então sou paranaense. Beleza? Tá? Então, olha só, pessoal. Eu vou chamar nasci em Curitiba como proposição P e sou paranaense como proposição Q. Certo? Ó, o sei então aparecendo aqui para vocês. Sei então apareceu aqui para vocês, que é o nosso conectivo, juntando essas duas proposições simples. Agora vamos lá. Estou dizendo que é verdade. Eu nasci em Curitiba. Show! E estou dizendo que é verdade. Eu sou paranaense. Dá boa? Claro, se eu nasci em Curitiba, eu sou paranaense. Fechou? Então, verdadeiro. Tudo fica verdadeiro. Agora, olha só, pessoal. Ele está dizendo que é verdade. Nasci em Curitiba. Show de bola. Mas ele está dizendo que é falso. Eu não sou paranaense. Tem como você ter nascido em Curitiba e não ser paranaense? Não, né, pessoal? Então, falso. Beleza, beleza, beleza? Agora vamos lá. Pessoalzinho, ele está dizendo que é falso que eu nasci em Curitiba. Eu não nasci em Curitiba. Mas ele está dizendo que é verdadeiro. Eu sou paranaense. Tem como? Tem. É só você ter nascido, sei lá, em Almirante Tamandaré. É só você ter nascido em Ponta Grossa. Qualquer outra cidade dentro do Paraná, você é paranaense. Não precisa ter sido em Curitiba, né? Então dá boa, né, pessoal? Então fechou. É verdadeiro. Beleza? Agora olha só, é falso. Eu não nasci em Curitiba. E é falso. Eu não sou paranaense. Dá boa? Claro que dá. É só você ter nascido em São Paulo, por exemplo. Você nasceu em São Paulo, você é paulista, né? Deu boa, né? Então, sendo que eu não nasci em Curitiba, eu não sou paranaense. Tá certo, né, gente? Então, verdadeiro. Professor, esse é meio confuso, professor. Esse eu vou me bater um pouquinho. Se liga, olha só. Gente, a única situação que toda a minha proposição composta fica falsa é essa segunda linha aqui, ó. Essa segunda linha aqui, ó, pessoal. Beleza? Quando a primeira proposição é verdadeira, a segunda é falsa, tudo fica falso. Aí você lembra do seguinte, dica do Leozão, bisuzinho, bisu quente. Olha só, lembra aqui, ó, que quando você olha pro Leozão, e fala, Leozão, você tem uma cara de embrasado, Leozão. Vamos fazer um funk. Ó, vamos fazer um funk. Se ligou? Né? Lembra dessa bagaça? Lembra-se, ó, vamos fazer um funk. Beleza? Lembrou de condicional? É isso que rola aí para que toda a sua proposição composta fique falsa. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Último caso, bicondicional, pessoal. Bicondicionalzinho. O que acontece nessa situação aqui, pessoal? Reparem que no condicional, né? No condicional, a primeira proposição depende da segunda, certo? Mas a segunda não depende da primeira, né? Para eu ser curitibano, automaticamente eu preciso ser paranaense. Mas para ser paranaense eu não preciso ser curitibano. Então, quer dizer que a primeira depende da segunda, mas a segunda não depende da primeira. Beleza? Aí o que acontece? No bicondicional, uma depende da outra. Uma frase, uma proposição depende da outra. Beleza? Então, olha só o que acontece. Aqui, no bicondicional, você reconhece na frase com o se e somente se. Apareceu o se e somente se, você sabe que é bicondicional. E ela é sempre representada por uma flechinha bilateral. Beleza? Temos, ó, flechinha bilateral. Olha só. Sou pai, se e somente se eu tenho um filho. Beleza? Sou pai, se e somente se eu tenho um filho. Agora, olha só, pessoal. Vou colocar aqui, ó, sou pai como proposição P. Agora, se e somente se eu tenho um filho. Então, eu tenho um filho, eu vou chamar de proposição Q. Beleza?
Então, senhoras e senhores, olha só, né? É verdadeiro, eu sou o pai. E é verdadeiro, eu tenho um filho. Dá boa? Sim, eu sou pai e tenho um filho, deu boa, né? Então, verdadeiro. Agora vamos lá. É verdadeiro, eu sou o pai, mas é falso, eu não tenho filho. Tem como ser pai e não ter um filho, gente? Não tem como, né? Então, falso. Agora, olha lá. É falso, eu não sou pai. Verdadeiro, eu tenho um filho. O senhor tem como sim. A gente sabe que tem uns caras aí, né? Mas tudo bem, né, gente? Olha só. Se eu não sou pai e tenho um filho, não tem como, né, gente? Não tem como, né? Para você ter um filho, você precisa ser pai, né? Automaticamente. Então, uma depende da outra. Então, aqui, senhoras e senhores, falso. Beleza? Agora aqui, ó. Eu não sou pai, é falso. Eu não sou pai. E é falso, eu não tenho filho. Beleza, se eu não tenho um filho, eu não sou pai. Deu certo, né, gente? Então, verdadeiro. Agora é só você lembrar aqui no bicondicional, pessoal. Então, se eu tenho valores lógicos iguais para as duas proposições, o resultado é verdadeiro. Beleza? Então, ó, se é verdadeiro, verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se é falso e falso, o resultado é verdadeiro. Beleza? Tranquilo? Beleza? Então, senhoras e senhores, isso daqui é a introdução aí daquilo que você provavelmente já estudou de lógica proposicional, mas nesse videozinho curtinho a gente conseguiu resumir toda a introdução para que você apavore aí no seu concurso, senhoras e senhores. Então, fechou? Beijo no seu coração, senhoras e senhores, até a próxima aula.